Olá a todos, sou Gustavo, sou professor de filosofia do cursinho Angela Davis, junto com o professor Lucas, que participou da elaboração dessa aula. E hoje nós teremos nossa primeira aula de filosofia, efetivamente, porque eu já estive aqui em outros momentos para dar a aula de economia versus coronavírus. Porém, eu diria que tal aula não foi bem como uma aula especificamente de filosofia, foi algo um pouco mais amplo e talvez foi um spin-off do nosso curso. Só que agora, oficialmente, nós daremos início à nossa aula, às nossas aulas de filosofia. E na nossa primeira aula a gente vai ter como temática o que é filosofia, qual sua utilidade e como ela é empregada no nosso dia a dia, como a filosofia aparece para nós. Bom, adianto que tal definição de filosofia que eu vou tentar esboçar aqui para vocês neste momento não vai ser uma exposição um tanto quanto voltada para a parte mais gramatical do termo filosofia, na sua fundamentação grega. Não vai ser esse meu intuito. Essa apresentação eu acho que eu diria que aparecerá outrora em outras aulas. A definição que vai ser agora vai ser um pouco mais ampla, mais um olhar um pouco mais geral da definição de filosofia. Já eu diria que definir filosofia já é algo extremamente complexo, porque não há um consenso do que seria a filosofia em si, porque a filosofia não se limita a uma definição apenas. Então, eu diria que não há uma definição exata do que é filosofia. A gente pode tentar se aproximar de algumas questões filosóficas do que poderia vir a ser a filosofia. E é isso que a gente vai tentar fazer agora. Então vamos lá, vamos dar início a tal processo. Existem bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, por países, cidades, bairros, ruas, por aí vai. Tais pessoas vivem sob diferentes organizações políticas, sociais e econômicas. E qual é a grande questão deste fato? O que é a humanidade? O que caracteriza a humanidade? O que caracteriza tais pessoas que estão espalhadas pelo mundo? Elas vivem um coletivo de indivíduos. O homem vive um coletivo de indivíduos. E tal homem se impôs como ser dominante na natureza, como o animal dominante sobre os outros animais. E por quê? O homem se autodefiniu como Homo sapiens, o homem sábio. Ou seja, o homem sábio é aquele homem que raciocina. O homem é um ser racional, o que faz dele, de certa forma, superior aos outros animais. O que coloca ele à frente dos outros animais. Ele está sempre um outro passo à frente dos outros animais, pelo fato dele ser um ser racional. Tudo bem. O homem é um ser racional, e isso o diferencia dos outros animais, e ele se impôs como ser dominante pelo próprio fato dele ser um ser racional, e por este motivo ele ser colocado como superior aos outros seres, pelo fato dele pensar de uma forma um pouco mais complexa, elaborar questões mais complexas. E quando que aparece a filosofia? A filosofia aparece no momento em que tais organizações começam a iniciar a produção de uma cultura. Aparece a iniciação dessa produção de cultura, e aí começa a surgir a necessidade da filosofia. Aí começa a surgir questões filosóficas. E aí que a filosofia aparece. Então, o que seria essa filosofia? Essa coisa que surge quando se inicia uma cultura. Filosofia é questionamento. Eu acho que esta é um bom início para a gente começar a fazer essa definição de filosofia. Filosofia é questionamento. E como assim questionamento? Vamos lá. Nesse momento eu estou aqui sentado gravando esta aula. Ao redor de mim existem muitas coisas, paredes, um quadro acima de mim, por aí vai. Eu olho para essas coisas, diferente de um outro animal, eu questiono essas coisas. Por exemplo, onde eu estou nesse momento? O que são essas coisas ao meu redor? O que sou eu? Como eu me relaciono com essas coisas exteriores a mim e como eu relaciono comigo mesmo? Isto é filosofia. Isto é o início de uma filosofia, o início de uma inquietação filosófica. Para vocês entenderem como que a filosofia está presente em nossa vida, às vezes de forma muito silenciosa. Por que essa questão de nós questionarmos onde estamos, quem somos, é decorrente da nossa vida, é uma questão corriqueira, sempre anda aparecendo. Mas agora vamos focar na utilidade da filosofia. Para que serve a filosofia?
Uma pergunta que existe, é feita há séculos pelas pessoas, qual seria a utilidade da filosofia? E essa pergunta está muito viva hoje em dia, porque nós vivemos atualmente numa sociedade que exige uma utilidade imediata, uma utilidade instantânea daquela pessoa, um emprego imediato, uma finalidade imediata. Porém, essa questão, esse questionamento, essa exigência extrapola o seu próprio campo do saber. Por quê? Porque a filosofia, como outras ciências, não funcionam assim. Não se pode questionar qual seria a utilidade da filosofia. E por que não se pode questionar qual seria a utilidade da filosofia? Porque a utilidade da filosofia só aparece durante a prática da mesma. A utilidade da filosofia começa a se apresentar para a pessoa quando ela está praticando. E não se pratica filosofia em um mês, você já consegue definir o que seria filosofia, praticar, tal. Demora anos. O estudo de filosofia é um estudo que exige anos. E é só após esses anos você vai compreender a utilidade de tal filosofia. Por isso que a filosofia é tão atacada hoje. Porque a utilidade da filosofia só se apresenta com o grande dispêndio de tempo e de esforço. É óbvio que nós temos de ter uma preocupação com o imediato, nós temos que ter uma preocupação com o útil, nós temos de ter uma preocupação com tudo aquilo que vai nos beneficiar. Porém, na filosofia não é assim. Para se iniciar o estudo de filosofia, esses não são os questionamentos iniciais, não são os questionamentos principais que se deve fazer. Filosofia é, antes de mais nada, uma ciência. Porém, uma ciência diferente de todas as outras. Por quê? Vamos lá, vamos usar como exemplo outra ciência, a ciência física. Ciência física, com uma definição geral, estuda os fenômenos físicos. Já a filosofia é o ato mesmo da razão humana. A filosofia não engloba apenas não circunscreve apenas uma área do conhecimento. Ela sim engloba um todo. A filosofia é movida por questionamentos, pela busca de respostas, pela formulação de conceitos. A filosofia é o exercício de nossa razão interrogante e o exercício de nossa reflexão que produz conceitos. E por isso que a filosofia pode ser definida como um saber teórico. Um saber teórico porque ela não está englobando apenas uma área do conhecimento, como a física faz, que engloba o conhecimento das coisas físicas. A filosofia não. A filosofia abrange o todo. Como exemplo, o que eu vou falar agora, no direito, existe uma área do conhecimento no direito aonde questões filosóficas aparecem, aonde aparece a filosofia no direito. Na biologia, há uma área de conhecimento na biologia onde aparecem as questões filosóficas. Na moda, aparecem questões filosóficas. Há uma área de conhecimento onde aparecem os questionamentos filosóficos. E daí, há o surgimento da filosofia do direito, filosofia da ciência e a filosofia estética. A filosofia está presente em toda reflexão que há sobre a ação humana. A filosofia é um grande questionamento, uma grande reflexão de toda a ação humana. A filosofia está presente em todo ato humano. Qualquer área do conhecimento estará lá presente a filosofia. Porque a filosofia engloba o todo. A filosofia é uma ciência que não circunscreve apenas uma área do conhecimento. Porém, há necessidade do estudo da filosofia. A filosofia não é tão inata assim a nós. Ela está presente em tudo. Porém, para se identificá-la em tais locais, há necessidade de um estudo. E como que se estuda a filosofia? Kant tem uma frase extremamente conhecida, talvez vocês não conheçam, mas vão conhecer agora, que ele diz que não se aprende filosofia, mas se aprende a filosofar. E como que se aprende a filosofar? Se aprende a se filosofar observando como os outros filósofos filosofaram durante a história da filosofia. A história da filosofia é uma história à parte da história comum. A história da filosofia seria como algo flutuante, uma história do pensamento. Alguns historiadores defendem que não deveria, alguns historiadores da filosofia e alguns filósofos defendem que não deveria nem existir história. Voltaire defende que
Só quem deveria fazer história seriam os filósofos, pois esses são os únicos que compreendem o pensamento humano. O resto apenas conta fábulas. Voltaire está certo? Não sei, não posso afirmar isto. Não está nas minhas capacidades nesse momento afirmar se Voltaire está certo ou errado. Porém, há necessidade de se estudar os filósofos do passado para compreender, assim, a filosofia e aprender a filosofar com eles. E é isso que nós vamos fazer neste curso. Nas aulas que virão a seguir, vocês irão aprender um pouco mais sobre os filósofos do passado. Na próxima aula, que eu esqueci qual vai ser o dia, mas se eu não me engano, será no dia 9 do mês que vem, vocês terão o início de filosofia antiga com o professor Lucas, que irá lhes apresentar o berço, o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Filósofos como Platão, Aristóteles, os naturalistas e por aí vai. Todas essas questões serão apresentadas para vocês. O que os primeiros filósofos questionaram? Quais foram os grandes temas tratados por esses filósofos? Bom, como eu disse, esses questionamentos filosóficos estão presentes. E quais seriam o que seria um questionamento filosófico? Vamos lá. Quando você pergunta para alguém, que horas são? Vamos lá, que horas são? Você pergunta para alguém que horas são, a pessoa vai responder, por exemplo, são 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, eu sei que 5h30 da tarde eu tenho que estar, sei lá, 5h30 da tarde eu tenho que estar em casa, 5h30 da tarde eu tenho que estar na escola, 5h30 da tarde eu tenho que estar no trabalho. Uma informação que não tem nenhuma profundidade. Uma informação útil, porém, não é uma questão filosófica. Porém, se você pergunta para a pessoa, o que é o tempo? O que é o tempo? Esta já é uma questão filosófica, não só uma questão filosófica. Esta questão aparece tanto na física quanto na filosofia. Outros questionamentos filosóficos de extrema importância que acompanham toda a história da filosofia, desde o seu início até então. O que é o belo? O que é a felicidade? A felicidade é algo alcançável, alcançar o ápice da felicidade? A felicidade é momentânea? A felicidade talvez seja algo inalcançável? A felicidade tem um sonho que nós nunca alcançaremos? Questões filosóficas. Estão todas respondidas? Eu diria que não. Temos respostas aqui, algumas ali, todas conflitantes. Você pode tomar alguma delas como verdadeira, mas você tem que conhecer todas. Esse é o estudo da filosofia. Estudar os questionamentos que ocorreram durante todo o período da história da filosofia. E agora, vamos lá. Toda essa parte mais complexa da filosofia, o que é filosofia, qual a sua utilidade, porém, aonde podemos encontrar filosofia? Aonde você, que está vendo esse vídeo agora, pode encontrar uma filosofia? Em diversos lugares. Em um filme, uma série da Netflix, em um filme da própria Sessão da Tarde que passe na TV, se você não tem acesso à Netflix, no seu smartphone, em alguma rede social. Você deve ter algum amigo que talvez estude filosofia, talvez poste algumas coisas interessantes. Nem todos estão preocupados em postar apenas memes ou coisas não tão relevantes, não tão filosóficas assim, se bem que tem memes filosóficos por aí, viu? Eu acho que existem memes aí que contribuem bastante. Eu acho que nós podemos até... É um debate interessante para que podemos ter em um futuro próximo. Mas, por exemplo, vamos pensar em um filme corriqueiro na Sessão da Tarde, O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada. Você deve falando, porra, esse professor tá louco. A primeiro momento que você assiste um filme como O Diabo Veste Prada, você passa batido. Um filminho você pode achar bom, ruim, horrível, ótimo, excelente. Mas um filme que não agrega em nada. Mentira. Dentro deste filme existem questões filosóficas de extrema importância, questões filosóficas extremamente vivas na nossa contemporaneidade. Vamos lá, citar aqui alguns exemplos. O filme fala de moda. Um dos temas amplos assim, do filme é a questão da moda. E eu diria que o filme mostra como a moda está presente em nossas vidas de forma sutil. Nós estamos distantes de, por exemplo, uma São Paulo Fashion Week, nós estamos distantes de um baile da Vogue, nós estamos distantes de um desfile de Milão. Porém, eles não estão tão distantes assim da gente. Eles estão impondo, sim, os seus desejos para nós.
com certeza, o branco e a estampa dessa camisa que eu uso agora não é algo avulso. Há um motivo. O motivo desta roupa ser desse jeito é dado pela indústria da moda. Nós pensamos que estamos não, eu não contribuo com a indústria da moda. Claro que contribui, é impossível não contribuir. É impossível fugir dela. Outro questionamento também presente no filme, vamos lá, a Miranda, personagem da Meryl Streep no filme, vamos iniciar um debate por aí. Um grande debate sobre machismo. Pensem se a Miranda fosse um homem. Talvez ela não fosse vista como vilão. Talvez a postura adotada por ela fosse vista como normal. Mas pelo fato dela ser uma mulher, ela é vista como uma vilã. Porque não é comum ver uma mulher agindo daquela forma. E isto causa estranheza. Olha só o debate que há sobre o machismo que é instaurado nos nossos olhos quando vemos um filme como este. A Miranda não é uma vilã do filme. A Miranda é apenas uma mulher poderosa. E uma mulher poderosa causa medo. Vejam só, quantas questões filosóficas foram levantadas sobre um filme que passa na sessão da tarde, que às vezes passa e é despercebido por nós. Pode-se tirar filosofia de muita coisa. Se vocês tiverem acesso à Netflix, les recomendo uma série chamada Merli. A Merli é a história de um professor de filosofia que em cada episódio vão ocorrendo situações e tal situações são pautadas no pensamento de um determinado filósofo. E a partir daí se constrói toda a história de uma série. A série é uma série catalã, é muito boa, recomendo, assistam, um enredo muito bom. Se vocês assistirem, falem comigo, nós podemos debater sobre, eu sou apaixonado pela série, a série é genial. Deixa eu pensar mais o que eu posso recomendar a vocês. Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme que está fazendo bastante sucesso agora, O Poço. Um filme que está se tornando parte da cultura pop. Que com certeza vocês devem ter visto alguém no Facebook fazendo aquelas teorias. Algumas boas, outras não tão ruins. Aquelas ficaram famosinhas aí, falando sobre o racionalismo do senhor que está lá presente. Vejam só os levantamentos filosóficos que está presente em um filme como esse. Então, eu diria que a filosofia está presente em tudo que envolve o ser humano. E eu diria além, enquanto o ser humano existir, a filosofia existirá. É impossível o ser humano passar uma vida sem filosofar, mesmo que ele não perceba. Nós estamos filosofando, às vezes, sem nem perceber. E este vai ser o intuito dos professores de filosofia desse cursinho. Ensinar a vocês minimamente a filosofar. Construir em vocês e talvez acender em vocês inquietações filosóficas que serão importantes tanto para o vestibular quanto para o resto da vida de vocês. Bom, dou como encerrado a nossa aula de hoje. Agradeço pelos que despenderam um pouco do seu tempo para assistir tal aula. Espero que vocês fiquem bem. Logo, logo vamos poder nos reunir numa aula presencial para vocês me fazerem perguntas ali na hora, eu respondê-las, vocês falarem que eu estou errado, eu falarem que talvez eu esteja errado ou talvez eu não esteja errado. Mas é isso. A filosofia é muito bonita, eu acho que vocês vão gostar. Eu espero que vocês gostem. Mas por hoje é só. Isso é tudo, pessoal. Um beijo a todos, fiquem bem, permaneçam em casa. E show corona!